Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então vamos para mais uma aula. Agora a gente vai aplicar aqui o que a gente viu sobre as leis de Newton, né? Que a gente viu na nossa aula anterior. E a gente vai aplicar aqui em alguns exercícios para fixar o conteúdo que a gente já estava vendo. Então, conteúdo bastante tranquilo, né? Nós já vimos, vocês já viram também. Se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro de vocês, é a página 179 da frente A do livro 2 de vocês de Física. Só lembrando que aqui quem fala é o professor Paulo Afonso. Então bora lá para mais uma aula, né? Fazer esses exercícios aí que são bastante importantes, bastante cobrados nos vestibulares. Bora lá fazer a nossa primeira questão. Então a nossa primeira questão aí diz o seguinte: associe a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei física. Coluna 1, afirmação. Aí a primeira afirmação que eles fazem aqui é o seguinte: quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Nós vimos lá na nossa aula que a segunda lei de Newton fala exatamente disso daí, que uma força é igual a massa vezes aceleração, o princípio da nossa dinâmica, né, que a gente diz. Então o garoto, ele pega uma pedra, bem aqui o formato de uma pedra, e ele joga essa pedra com uma certa força, né? A pedra, a gente vai dizer que estava parada, né, na mão dele, e que quando ele joga essa pedra com essa certa força, o que ela ganha? Ela ganha uma certa aceleração. E essa é a ideia bem aqui, né? Na nossa fórmula a gente pode ver que a força que a gente aplica gera o quê? Uma aceleração. A força é a causa do movimento e a aceleração é a consequência. Então, quando o garoto joga eu falei pedra, né? Mas na verdade aqui a gente vê que é um carrinho. Então, quando ele joga esse carrinho, né? Ele se desloca pelo chão e ele adquire essa aceleração, né? Como a gente já viu durante a nossa aula também. Então, essa daqui é a definição da nossa segunda lei de Newton. Então, a gente vai marcar aqui, né? O número 1 aqui embaixo, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca no chão, aliás, porque o chão bate na pessoa. Isso daí é bastante comum a gente falar, né? Para cada ação tem uma reação. Qual foi a ação? O garoto caiu no chão. E qual foi a reação do chão? O chão bateu no garoto, né? Quando ele caiu no chão. Então essa daí é a definição da nossa terceira lei de Newton. Para cada força de ação, né? Para cada ação que a gente faz, existe uma reação contrária de mesma intensidade, na mesma direção, porém no sentido contrário. Então essa daí é a definição da nossa terceira lei de Newton. Então esse número 2 vem aqui, né? Terceira lei de Newton. Beleza. A nossa última afirmação que a gente tem diz o seguinte: um garoto está andando com um skate quando o skate bate numa pedra, parando. O garoto é então lançado para frente. Bom, a gente viu na nossa aula que quando isso acontece, né, a gente sabe que é o princípio da inércia, a nossa lei da inércia, bem aí, que o corpo tende a permanecer em movimento ou tende a permanecer parado, a menos que uma força contrária faça isso para ele. Então aqui o garoto está andando no skate dele, bem aqui, com a rodinha, até o momento que ele bate nessa pedra, e o que acontece? Ele acaba indo para frente. O skate para devido ao contato com a pedra, mas ele, que não tem nada segurando ele ao skate, né, acaba sendo lançado para frente. Por quê? Porque a tendência do movimento dele, né, é continuar andando. Então a tendência do corpo desse garoto é continuar andando. Do mesmo modo que se ele tivesse parado e o skate andasse sozinho, ele ia ser lançado aqui para trás, porque a tendência dele seria ficar parado. Mas nesse caso, ele já estava em movimento e abruptamente parou. Então a tendência dele era permanecer em movimento. Essa daí é a nossa primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia. Então aqui fica a terceira lei de Newton, a gente viu que é o 2, a primeira lei de Newton é 3 e a segunda lei de Newton 1. Então a alternativa letra D, como a gente pode ver, 2, 3 e 1. Beleza, bora lá para a nossa segunda. Bom, a segunda questão diz o seguinte: com relação às leis de Newton, analise as proposições. Primeira, quando um corpo exerce força sobre outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então isso daí ele está falando da terceira lei de Newton. A gente sabe que pela terceira lei de Newton, para cada ação existe uma reação,
né? E ele diz que, então, para cada força que eu aplico em um corpo, eu vou receber uma força no meu corpo, correspondente a essa força que eu estou fazendo, na mesma direção, com a mesma força, né, o mesmo valor dessa força, porém no sentido contrário. Então essa primeira afirmação aí ela está errada. Imagina aqui que a gente tem uma certa parede, aí eu aplico uma força bem aqui nessa direção e nesse sentido, nessa parede. A parede vai fazer o quê? Vai responder com uma mesma força sendo feita para lá, no sentido contrário, na mesma direção, ó, ambas estão deitadinhas aqui em relação à horizontal. A força tem o mesmo valor, ou seja, se essa daqui vale 10, essa daqui também vale 10. Se essa daqui vale 20, essa daqui também vale 20, e assim sucessivamente. Porém, o que nós podemos perceber, olha, que a setinha dessa daqui aponta para cá e a outra setinha aponta para lá. Então, o sentido delas, né, são diferentes, como a gente pode ver. E é o que a nossa terceira lei de Newton diz pra gente, que é a mesma força, a mesma direção, porém o sentido é oposto. Então essa primeira alternativa aqui ela está errada, porque ela diz que o sentido da força correspondente, né, a força que eu estou aplicando aqui na parede, estaria no mesmo sentido, mas a gente vê que ela está no sentido oposto. Então essa primeira alternativa aí está errada. A segunda afirmação que ele faz é a seguinte: a resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire. Então, das forças resultantes que estão atuando nesse corpo, né, um corpo qualquer que seja, ele diz que ela é proporcional à aceleração que o corpo adquire. E é verdade, como a gente pode ver bem aqui, pela nossa fórmula, a força resultante, né, a força é igual a massa vezes a aceleração. Como eu falei para vocês, para cada força que eu aplico bem aqui, existe uma aceleração em um certo corpo. Então a força e a aceleração, elas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior uma, maior vai ser a outra. Quanto menor a outra, menor ainda vai ser a uma. Então essa segunda afirmação aí, ela também está correta, né? A força resultante, analisando todas as forças que atuam no corpo, sim, ela é proporcional à aceleração que esse corpo vai adquirir, né, em uma determinada situação. Beleza. A terceira, ele diz o seguinte: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere a sua velocidade. E isso também nós vimos na nossa aula, que é justamente o que nós vimos na questão anterior. Aqui o caso do menino, né? A tendência dele era permanecer em movimento, até que alguma outra força parasse esse movimento dele. Nesse caso, parou o movimento do skate, mas ele continuou andando até ele cair no chão e bater de cara. Aí, né? Então, a tendência do corpo é ele permanecer em movimento ou ele permanecer parado também, né? De repente, a menos que alguma outra força tire ele do seu estado de equilíbrio, né? Tanto dinâmico quanto em repouso mesmo. Beleza. Bora lá para a nossa quarta questão. Ele diz o seguinte: a intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo são iguais à intensidade, a direção e o sentido da aceleração que este corpo adquire. Galera, na verdade o que vai ser igual, e nem sempre, na verdade depende de como a gente estiver analisando, vai ser a direção e o sentido da força, que eles vão ser iguais, né? Quando eu faço uma força numa certa direção, essa aceleração também vai ser nessa mesma direção e também vai ter essa mesma direção e sentido na aceleração. Porém, a intensidade da força e a intensidade da aceleração são valores diferentes, né? A gente mede a intensidade por um determinado valor em newtons e a aceleração que ela recebe é um determinado outro valor em metros por segundo ao quadrado. Então, a intensidade, nesse caso, né, da força e da aceleração vão ser intensidades diferentes. Nesse caso, essa alternativa está errada. As alternativas que estão corretas é apenas a alternativa 2 e a alternativa 3. Então, a resposta é a letra D dessa questão aí. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa próxima questão aí diz o seguinte: o estudo dos movimentos está fundamentado nas 3 leis de Newton. Sobre os movimentos e as leis de Newton, assinale o que for correto. A primeira afirmação que ele faz aí é o seguinte: o princípio da inércia é válido somente quando a força resultante sobre um corpo é não nula. Galera, essa afirmação aí ela está errada. Na verdade, o princípio da inércia diz justamente que a tendência do corpo é permanecer parado ou continuar o movimento dele, a menos que uma força contrária a esse movimento surja e faça ele mudar, né, o seu estado
alterando, no caso, a sua velocidade, aumentando a velocidade, diminuindo, parando o corpo que estava se movimentando, né? Ou botando em movimento um corpo que estava parando. Então, quando a gente analisa, a lei da inércia, na verdade, só é válida, né? A tendência de permanecer em movimento, a tendência de permanecer parado, só é válida para quando as forças resultantes que estão atuando nesse corpo, né, resultam no valor de zero. Então, as forças resultantes nesse corpo têm que ser nula, né? Então, elas têm que ser nulas. Se não forem nulas, o corpo está ou, né, se movimentando, saindo da inércia, enfim. Então, essa primeira alternativa aí, ela está errada, né? Ela, na verdade, para ser válida, tem que ser nula, as forças resultantes. Beleza. A segunda afirmação que ele faz bem aí é que, duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada por esse objeto, pelo objeto, também será duplicada. E essa relação aí ela é verdade, porque a gente viu durante a nossa aula que a força e a aceleração que surgem em um corpo, elas são proporcionais uma à outra. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando a outra diminui também. Elas são diretamente proporcionais, né? Então, se eu dobrar o valor da força, logicamente, eu vou dobrar também o valor da aceleração. Essa afirmativa aí está correta. A próxima alternativa ele diz o seguinte: forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos distintos. Essa questão também está correta nessa afirmação. Ele diz pra gente ele diz pra gente que, aliás, ele diz, não, eu disse para vocês durante a nossa aula, que é justamente o seguinte: quando eu faço uma força em um certo corpo, é como se eu estivesse transferindo essa força para esse corpo, e o corpo, por consequência, me devolve uma outra força vindo dele, que tem a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma direção, a mesma força, o mesmo valor, porém um sentido oposto, e essa força que vem do corpo dele para mim, né, atua no meu corpo de uma forma distinta, como a força que eu apliquei nele vai atuar nesse outro corpo de uma forma distinta também. Então, essas forças atuam em corpos diferentes, e por atuarem em corpos diferentes, elas não podem se anular, tá bom? Por quê? Porque elas estão atuando em duas situações diferentes também. É como se eu transferisse a força que eu aplico para lá e ele me transferisse a força que ele está me devolvendo para cá, e ambas atuam em corpos diferentes. Dessa forma, elas não podem se anular. Para elas se anularem, elas teriam que estarem atuando no mesmo corpo, e não é o que acontece pela nossa terceira lei de Newton. Então, essa afirmativa aí, né, ela está correta também. Elas nunca podem se anular porque elas não atuam em corpos iguais, sempre em corpos distintos, na verdade. A última afirmação ele diz o seguinte: um avião voando em linha reta com velocidade constante, é muito importante, está em equilíbrio dinâmico. Exatamente, existe o equilíbrio estático, que é quando a gente está parado, ou seja, todas as forças resultantes atuam no nosso corpo e a gente está parado, e ela é igual a zero, essas forças resultantes, ou as forças resultantes podem atuar em um corpo, esse valor pode dar zero, mas o corpo está em movimento, né? E essa situação desse avião aí, ele está andando em velocidade constante. Se ele está andando com uma velocidade constante, significa que a aceleração que ele está fazendo é nula. Não existe a aceleração. Por quê? Porque o valor da velocidade dele permanece sempre constante, né? Ele não se altera. A velocidade não está aumentando, não está diminuindo. Então não tem não tem alteração na velocidade, então não tem aceleração. Significa que esse corpo está em equilíbrio. Por quê? Porque todas as forças que estão atuando nele é igual a zero. Porém, ele está em um equilíbrio dinâmico porque ele está em movimento. Essa é a ideia bem aí. Agora a gente vai para a nossa quarta questão. Beleza, bora lá. Bom, a nossa quarta questão diz o seguinte: em Júpiter, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado, 2,5 vezes maior que a aceleração da gravidade da Terra. Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 newtons, quantos newtons esta mesma pessoa pesaria em Júpiter? Então aqui a gente tem um certo peso na Terra e tem um certo peso em Júpiter. O peso da pessoa na Terra é de 800 newtons. Lembrando que o peso não é a tua massa, é sim a relação, né, entre a tua massa e a gravidade local. No caso, a gente teria que analisar aqui para descobrir a massa também, mas bora por partes. Beleza, só para lembrar, né, que o peso, nesse caso aqui na física, é a relação justamente entre a nossa massa e a gravidade atuando no nosso corpo. Beleza. Aí ele quer saber quantos newtons, no caso, seria o peso dessa pessoa em Júpiter. Ele quer saber quanto essa pessoa que pesa 800 newtons aqui na Terra pesaria em Júpiter. Beleza, bora lá. Bom, pelas informações que a gente tem aí nessa questão,
a gente viu que o peso da pessoa na Terra é de 800 newtons. Aí o que a gente quer descobrir é o peso da pessoa em Júpiter. Beleza. Só que a gente viu que a gravidade em Júpiter ela é 2,5 vezes maior do que na Terra, né? Ela vale 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E a gravidade que a pessoa tem aqui na Terra, né? A gravidade da Terra, que a gente sabe, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele não diz pra gente lá na questão, mas a gente pode deduzir que a gente já sabe. Eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, para descobrir o peso da pessoa lá em Júpiter, eu preciso o quê? Saber da massa dessa pessoa e da gravidade do local. A gravidade em Júpiter eu já sei que vale 25 metros por segundo ao quadrado, mas eu não sei a massa da pessoa. Porém, eu sei que o peso de uma pessoa é igual a massa vezes a gravidade. Então, eu posso descobrir o peso dessa pessoa, a massa da pessoa aqui na Terra, a massa da pessoa aqui na Terra, para poder descobrir o peso dessa pessoa lá em Júpiter. Então, olha só, o peso da pessoa aqui na Terra é quanto? 800 newtons. A massa da pessoa que eu quero descobrir e a gravidade no local, aqui na Terra, no caso, vale 10. Então, a massa da pessoa aqui na Terra é igual a 800. Esse 10 que está multiplicando passa dividido para 10. Então, a massa da pessoa aqui na Terra é igual a 800 dividido para 10, igual a 80 kg. Com isso, eu já posso descobrir, então, o peso da pessoa em Júpiter. O peso da pessoa em Júpiter depende da massa da pessoa vezes a gravidade de Júpiter. O peso da pessoa em Júpiter, que é o que eu quero descobrir, é igual a massa dessa pessoa, que é 80 kg, vezes a gravidade de Júpiter, que é 25 metros por segundo. 25. Então, o peso da pessoa em Júpiter é igual a 80 vezes 25, dá 2.000 newtons. Essa aqui é uma forma da gente descobrir o peso da pessoa em Júpiter, a forma mais demorada nessa questão, nesse caso, né? Mas aqui a gente passa por todas as informações e a gente consegue relacionar o peso que a gente viu durante a nossa aula, né? E determinar o peso de outras pessoas em outros planetas, na Lua, de repente, né? Se a gente tivesse a gravidade da Lua também. Nesse caso, nessa questão aqui, ele dá uma informação muito preciosa que reduziria bastante o tempo de realizar essa questão. Que ele te diz o seguinte, que a gravidade no local, né, a gravidade de Júpiter, ela é 2,5 vezes maior. Se o peso da pessoa na Terra é 800 newtons, com a gravidade de 10, bastava pegar esse valor bem aí e multiplicar por 2,5, né, que eu teria justamente o peso dessa pessoa, que seria o peso dessa pessoa na Terra, que é igual a 800 newtons, que a gente viu. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse valor de 800 newtons, multiplicar por 2,5. Nesse caso, nessa questão, ele dá essa informação bastante preciosa para a gente bem aí. E a gente ia ver que o peso dela em Júpiter, por ser 2,5 vezes maior a gravidade do que aqui na Terra, né? Bastava pegar 2,5 e multiplicar por 800, que também dá 2.000 newtons nesse caso, né? Aqui é uma forma da gente fazer mais rápido. Mas claro, a gente tem que prestar bastante atenção nos exercícios, nem sempre vai estar assim. E é bastante importante a gente também saber essa relação. Bora lá para a nossa próxima questão. Quinta questão aí ele diz o seguinte. Dois blocos de massas M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg estão ligados por um fio inextensível. Podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo F igual a 6 newtons, conforme a figura a seguir. Desconsidere a massa do fio. Beleza. Então a gente tem aí essa situação, como a gente pode ver, dois bloquinhos ligados por um fio e está sendo puxado por uma força lá que ele diz que vai de 6 newtons. Aí ele quer saber o seguinte, a tensão no fio que liga os dois blocos. Então nessa situação bem que a gente tem os dois blocos, está sendo puxado por uma força, ele quer saber justamente a força de tração que está atuando nesse fio bem aí. Para a gente descobrir a força de tração que está atuando nesse fio bem aqui, eu tenho essa mesma situação, como a gente pode ver bem aqui. Para descobrir a força de tração que está atuando nesse fio bem aqui, eu tenho que primeiro descobrir a aceleração com que esses bloquinhos estão tendo bem aí. Analisando as forças que atuam nesses dois blocos, eu estou vendo que tem uma força puxando eles para cá e tem a força de tração. Só que eu não sei qual é a força de tração que está atuando bem, que é justamente o que eu quero descobrir. Nessa situação, nessa questão bem aqui, eu tenho uma dica bastante importante para vocês, que geralmente cai em vestibulares essas questões. Aí vocês vão fazer o seguinte, pensem primeiramente nesses dois bloquinhos como se fossem um só.
Por quê? Porque eles estão sendo puxados por uma certa força, essa força puxa esse primeiro bloco, que por consequência deles estarem ligados por esse fio, vai puxar o outro. Então quando eu puxar eles com uma certa força para cá, eles vão ter a mesma aceleração, porque de acordo com que eu andar esse bloquinho bem aqui menor, esse outro daqui vai andar junto na mesma velocidade, né, na mesma aceleração. Então, olha só, lembrando lá da segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante que atua no corpo é igual a massa vezes a aceleração. Como eu disse para vocês aqui, para eu descobrir a atração que tem entre esses dois nesse fio, eu preciso primeiro descobrir a aceleração com que esses bloquinhos estão sendo puxados. Para isso, basta eu pegar e fazer o seguinte. Analisando aqui esses bloquinhos, né, como eu falei para vocês mais uma vez, a gente considera que eles são apenas um bloco só. Então, eu tenho um que pesa 3 mais um que pesa 4, na verdade, mais um que pesa 1, na verdade, eles estão pesando, na verdade, 4. Então, a força resultante aqui nessa situação, né, desconsiderando o fio, como se fosse só um bloco, é 3 kg mais 1 kg. A massa desse conjunto aí é 4. A aceleração é o que eu quero descobrir. Eu sei que a força com que está sendo puxada bem aqui vale 6 newtons. Então, 6 igual a 4 vezes A. A aceleração é o que eu quero nessa situação. Eu pego esse 4 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, é 6 dividido para 4. Isso daí é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora que a gente descobriu a aceleração dos dois bloquinhos, né, eu posso isolar um bloquinho só e descobrir a tração que tem aqui entre eles. Olha lá. Aqui eu vou pegar a situação mais fácil. Eu tenho um bloquinho aqui e só tem uma força puxando ele para lá, que é justamente quem? A tração nesse fio bem aí. Então, como é que eu faço para descobrir as forças que estão nesse corpo? Eu sei que tem a força peso, eu sei que tem a força normal, mas elas se anulam, olha só. Aqui eu sei que a força peso está atuando para cá, eu sei que a força normal está atuando para cá. Nesse caso, o bloquinho não está nem entrando na terra e nem saiu voando, então eles têm o mesmo valor, eles se anulam. Então, a única força que sobra, puxando esse bloquinho aqui para frente, é justamente a força de tração desse fio, que é o que a gente quer descobrir. Então, nesse caso aí, a força resultante é a tração, que vai ser igual a massa desse bloquinho vezes a aceleração. Então, a tração que é o que eu quero descobrir é igual a massa desse bloquinho aqui, que é 3, e a aceleração que ele tem, que a gente descobriu que vale 1,5. Beleza. Então, a tração nesse caso é 3 vezes 1,5, que dá 4,5, bem aí. Então, a tração é de 4,5 newtons nessa questão. Como a gente pode ver, a alternativa é a letra D. Bastante tranquila essas questões que a gente viu bem aí, galera. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, estudem bastante. Revejam o conteúdo aí, né? Façam as outras questões, que é bastante importante a gente ter a aplicação disso, para a gente ter o nosso desenvolvimento aqui na matéria. E é isso, por hoje é só. Valeu pela atenção e até a próxima.